E esses dias venho falando que passaram muitas pessoas na vida de Davi. Passou Eliabe, com aparência de homem de Deus, mas apenas casca, um invejoso, um irmão de sangue, mas que se levantou contra ele. Passou também Golias, um gigante, um inimigo declarado, mas que na verdade foi instrumento de Deus para projetar Davi para o sucesso. Se tornou herói nacional ao encará-lo, ao batalhar com ele e ao vencê-lo. Passou também na vida de Davi Samuel, aquele que liberou a unção sobre a vida de Davi. Deus vai permitindo que tais pessoas para o bem, pessoas boas, bênçãos, passem na nossa vida, mas também pessoas más, pessoas ruins, mas que o relacionamento com elas também vai nos preparar, nos amadurecer para aquilo que Deus tem para a nossa vida, ok? Passou também Saul, uma pessoa, um rei, uma pessoa em posição de autoridade, um perseguidor implacável, com medo de perder espaço, perseguiu Davi, e isso acontece também com você, nos negócios, lá no trabalho. Passou também na vida de Davi, e passa na minha e na sua vida, o tal de um Doeg, um fofoqueiro, que ele vai levar informações suas ao inimigo, aquela pessoa do disse-me disse, houve uma conversa aqui, leva ali, houve outra aqui, leva acolá, e fica assim, esse laço maligno, e a gente precisa que Deus nos dê discernimento, para nós nos livrarmos de tais pessoas, amém? Davi chega a dizer assim, põe mordaça na minha boca, Senhor, quando estiver diante de mim, ô inimigo. É gente com cara de amigo, mas que na verdade é um inimigo. Passou também Mical, uma mulher amargurada na vida do rei. Oh, meu Deus. E alguém que põe em dúvida a sua intimidade com Deus. E hoje nós vamos ler o Salmo de número 3, Salmo que Davi escreveu quando ele fugia de Absalão. Olha que linda essa palavra. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Absalão é um filho de Davi, um filho rebelde, um filho não resolvido na alma, que se levanta contra o pai, que num período de 4 anos, foi manipulando as pessoas, roubando o coração das pessoas para si. Diz a Bíblia que ele fica como príncipe, e muito bonito que era, muito elegante, muito amigo, sabe aquela pessoa que está sempre abraçando todo mundo, sendo cortês com todo mundo, aquela pessoa que todo mundo olha assim e fala, meu Deus, que pessoa fantástica, que pessoa maravilhosa, e quando as pessoas vinham a ele, que elas pegavam na mão dele para beijar, e se ajoelhavam, ele as levantava e dizia, não faça isso, eu sou igual a você. E elas falavam da sua causa e diziam, eu não consigo chegar no rei, pode trazer meu amor. Olha que gata linda. Dá um aplauso, essa menina bonita. Obrigado. E ele dizia assim, se eu fosse rei em Israel. Meu Deus, olha o laço. Tem homem soprando assim no ouvido de mulher que está em crise do relacionamento. Se eu tivesse uma mulher igual você. Se eu tivesse oportunidade de cuidar de você. Tem mulher falando isso para homem. Por isso, a parêntese, mulher não fique abrindo coração com homem, homem não fique abrindo coração com mulher, amém? Abre o coração com homem, abre coração com homem, com gente de Deus para te abençoar, para te dar bom conselho. Mulher abre coração com outra mulher. Esse negócio de muita amizade, homem e mulher, é que me entende, é que me compreende, não sei o que. Daqui a pouco começa uma ligação de alma, um adultério de alma. Abre o olho. Vamos lá. E Absalão, as pessoas que tinham causa e não conseguiam ter acesso ao rei. Preste atenção que é muito sério. E ele vinha e falava da sua dificuldade e falou assim,
quem me dera ser rei em Israel, que eu ia resolver o seu problema. O que as pessoas fazem nas campanhas políticas? Ele não se apresenta como o salvador da pátria? Ah, se eu for o prefeito, ah, se eu for o deputado, ah, se eu for o governador, ah, se eu for o presidente, eu vou resolver o problema de vocês. Falando o que as pessoas querem ouvir. Cuidado com o laço. E assim foi Absalão. Ao final de 4 anos, saíram e proclamaram Absalão rei sobre Israel. E nesse levante ele tomou o lugar do pai. E para evitar uma matança, o pai deixa o trono e sai às pressas. Porque a notícia era, ainda tem outro laço do diabo. Chega gente aumentando a notícia. Está todo mundo com Absalão. Está só aumentando o povo que está com ele. Porque tem uma massa, que é só uma massa, que é manobrada, e Deus não te chamou para isso, amém? Que vai na letra, que vai na conversa, que vai na influência. E a massa começou então a tomar partido de Absalão. E Davi agora tem que deixar o reinado, deixar o trono e fugir para evitar um derramamento de sangue. E aí ele escreve o Salmo número 3, porque Davi era um adorador. Ele estava sempre apresentando as suas causas diante de Deus, e louvado seja Deus pela vida dele, porque senão nós não teríamos registro como esse para nós, para nos acudir na hora das nossas adversidades. Veja como Davi age na adversidade. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, já não tem jeito, nem Deus vai resolver o problema dele, Davi está acabado. Olha o que ele diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Vamos tomar essa palavra de Davi para nós. Erga sua mão direita e diz, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e é o Senhor que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e logo pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Quando é que ele falou que deitava e dormia? No pior momento da sua vida, numa traição terrível, de um levante terrível de um filho seu. E ele está fora do trono, desesperado, fugindo. Mas ele sabe quem é Deus, porque Davi era amigo de Deus. A Bíblia, Deus o chama de o homem segundo o meu coração. O que eu quero te dizer, meu irmão, você não é o que você está vivendo hoje. Você não é a dor que você vive hoje, o problema que você vive hoje, o que está te abatendo hoje. Você é aquilo que Deus tem na sua vida, os propósitos de Deus na sua vida, os planos de Deus na sua vida. Você é morada, templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, Deus está em você, com você, independentemente do momento, da luta e da aflição. Você não está só. Você pode dizer, eu não estou só, Deus é comigo. Aí ele diz assim, olha o que ele pede. Eu vou falar, vocês repetem. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi escreveu esse salmo na ocasião em que seu filho se levantou contra ele, se rebelou contra ele, roubou o coração do povo, manipulou pessoas, manipulou líderes. Davi escreveu esse salmo quando foi traído por pessoas que ele confiava muito. Ouça-me, você precisa entender que aquilo que Deus tem para a sua vida
vai passar por fases, por processos. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: não reclame dos processos, das lutas, das dificuldades, das dores que você enfrenta. Tudo serve para seu amadurecimento. Cutuca aí e diga assim: não existe almoço de graça. O que você está comendo, alguém pagou. Tudo tem um preço. E sabe qual o problema nossos pais? É que a gente está criando uma geração em que a gente está dando tudo e eles não sabem o que é dificuldade. E nós estamos então empobrecendo eles. Porque amanhã eles vão ser uma geração fraca. Vamos lá. Seu chamado será aprovado por Deus a fim de ser aprovado e será alvo de forte oposição do inimigo de igual forma. Não importa o que aconteça, se você permanecer caminhando, todas as coisas só fortalecerão o seu avançar rumo ao cumprimento do propósito que Deus, dos planos que Deus tem para a sua vida. Então diga para quem está do seu lado: meu irmão, não fique assustado em meio às lutas, aos dissabores, decepções, frustrações. Tudo serve para seu amadurecimento. Diga assim: serve até para você acordar para a vida. Porque o mundo aí fora é campo de guerra. Sim ou não? Então, o plano de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida nunca é um filme romântico. Apesar de nunca faltar empolgação. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente esperneia, tem dia que a gente celebra. É assim. O que eu quero te dizer é que as lutas, as provas que a gente tem na vida, tudo serve para o nosso amadurecimento, se a gente quiser amadurecer. Diga para quem está do seu lado: as lutas que você enfrenta, nunca te deixa do mesmo jeito. Ou você fica pior, ou você fica melhor. Ou você amadurece, ou você é tomado de amargura, e a sua vida acaba. Bem, na vida de Davi passaram várias pessoas, já falei aqui, vários, continuo hoje falando, mas hoje eu quero falar de um cabra que foi sensacional, um divisor de águas na vida de Davi, Natã, aquele que vai pôr o dedo na sua cara e confrontar seu pecado. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa de um Natã na sua vida. Você lembra que Davi envolveu com Batseba? Estão ligados? Lembrando? E ele ficou um ano sem confessar o pecado, longe de Deus, longe de tudo, na paixão, no fogo. E quando a pessoa está nessa paixão, ele não vê nada. Só vê o amor. É o amor só. Mais nada. Aquela doideira. Até o dia em que Deus mandou Natã para confrontar Davi. Então guarde isso. Na sua vida, Deus vai colocar Natã na sua vida, para pôr o dedo na sua cara e te confrontar e mostrar aonde você está errando, para você não continuar errando, para você se posicionar. Natã é aquele que não vai falar o que você quer ouvir, nem passar a mão na sua cabeça. Ele vai dizer o que você precisa ouvir. Ele não faz parte da sua torcida organizada. Natã não é daquele que fica te bajulando, que fica alisando você, só falando o que você quer ouvir. Não. Ele é alguém para ligar um motosserra e rasgar você no meio assim. Pôr o dedo na ferida, no seu problema. Se você não tem uma pessoa assim na sua vida, você precisa. E tem muita gente que quando Deus manda alguém, ele fica com raiva, não recebe e ele sai da célula, some da igreja, ou sai da igreja, ou qualquer coisa assim. Ele não vai estar impressionado com aquilo que as pessoas estão falando a seu respeito. Ele não está entre aqueles que estão colocando incenso, bajulando você. Nós gostamos de andar com aqueles que vivem nos elogiando. É verdade ou não é? Sim ou não? Gostamos, gente.
Gente que chega, meu irmão, que bênção é você, louvado seja Deus. Apóstolo, que palavra, que coisa de Deus. Minha irmã, que coisa boa, meu irmão, você é bom. O homem quer só que a mulher elogie ele. Não quer que ela seja Natan na vida dele para mostrar os erros dele, e a mulher também. Não quer ser confrontada. Queremos que todos vejam nossos grandes feitos. Mas Natan vem sempre para confrontar, para advertir, para falar coisas que nós não queremos ouvir. E há muito tempo atrás eu li algo que ficou forte na minha vida. Deus nos dá o presente na embalagem que a gente não gosta. Do jeito, da forma de falar, de confrontar, de fazer, de agir, a gente não gosta. Existem coisas que acontecem na nossa vida, como que aconteceu na vida de Davi e Batseba, que nós precisamos muito de um Natan, e muitas vezes não há ninguém disposto a nos confrontar. Davi adulterou com Batseba, matou seu marido Urias, e levou quase um ano para se arrepender. Nesse tempo, Natan foi se encontrar com ele. A pergunta é: quem está apto a ser Natan na sua vida? Você consegue enxergar aqueles que Deus envia para advertir você? Sem confronto não há crescimento, porque a gente não percebe. É verdade ou não é? Nós não percebemos, quase sempre a gente está no engano. E quem está no engano está debaixo de uma ação do diabo. A pessoa não consegue entender que ela está errada. Você pode notar, por exemplo, quando um casamento acaba, a mulher sai com 1000 razões mostrando que ela está certa. Sim ou não? O homem sai com outras 1000 mostrando que ele está certo. Ninguém para pensar, será que eu errei mesmo? Onde eu estou errando? Por que as coisas não estão funcionando? O que está acontecendo na minha vida? Por isso nós precisamos de gente assim na nossa vida. Eu quero te dizer que Deus ama você e Deus levanta pessoas. Então não se afaste da vida daqueles que Deus levanta para confrontar você, porque eles querem seu bem, eles são instrumentos de Deus na sua vida, para que você abra o olho e melhore. Dê um glória a Deus. Pode aplaudir. É interessante que quando Natan confronta Davi, Davi poderia mandar matá-lo. Sim ou não? Ele era o rei, era só falar que estava resolvido. Se ele fez isso com Urias, arrumou um esquema para que Urias fosse morto, por que ele não poderia matar Natan? E a coragem de Natan? É verdade que Natan usou uma estratégia, chegou para ele e contou uma história. Quando Natan chegou, ele recebeu bem a Natan, e ele disse: "Ô rei, eu tenho uma história que eu preciso te contar. Você acredita que um homem muito rico, que tinha milhares de ovelhas, chegou um amigo na sua casa, foi visitá-lo, você acredita que ele mandou buscar a ovelhinha lá da casa do outro? Aquele que só tinha uma ovelhinha, ele mandou buscá-la e tomou para si, para matar, para oferecer um jantar para o seu amigo. O que você me diz de, esse homem que fez isso, ele tem que morrer? Ainda tem que restituir várias vezes pelo mal que ele causou?" Aí Natan estende o dedo e faz o quê? "Você é esse homem." Você falaria? Não, vou falar, não vou perder o amigo. Eu não quero contrariar. Você não quer contrariar, mas deixa o outro no pecado, no engano, caminhando a passos largos para o inferno. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Cada vez as coisas só vão piorando e a pessoa só vai se complicando, porque as pessoas não querem ser Natan, aquele que vai confrontar o pecado na vida do outro. Seu discipulador tem que ser Natan na sua vida. Você precisa receber a exortação de Natan. Senão você nunca vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. Senão você nunca terá a plenitude do que Deus tem para a sua vida, e a vida não rompe.
Tem gente que está num relacionamento, não dá certo, pula para outro, daqui a pouco cai nos mesmos problemas de não dar certo de novo e fica se migrando. Por quê? Porque elas não aceitam ser confrontadas aonde elas estão errando. Elas não param para ouvir, para crescer. Então, é gente que vive como cavalo selvagem. Tem gente na igreja, irmão, que se você chamar a atenção dele, ele vai embora. Não aparece mais na célula, não aparece mais na igreja. Como é que vai crescer se não for confrontado? Com os nossos filhos é assim. Como é que os nossos filhos vão aprender se não forem disciplinados? Se não forem corrigidos? Não, eu sou amiga de meu filho, eu sou amigo, pai e mãe. Você não é amigo de filho, você é pai, você é mãe, você está na posição de corrigir. E trago uma palavra especialmente para as mães que são mães solo, que cria filho ou separado, qualquer coisa assim. Aí ela fica com medo de corrigir qualquer coisa, quer dizer, eu vou para meu pai. Fica com medo de confrontar, com medo de perder o amor. Você está errando. Você aceita quando é repreendido? Quando é exortado? Ou você é alguém que ninguém pode falar na sua vida, não pode falar com você? No Salmo 141, versículo 5, a palavra diz assim: fira-me o justo, seria isto uma benignidade, um bem que me faria. E repreenda-me, isso será como óleo sobre a minha cabeça, não recuse a minha cabeça. Veja o comentário que o pastor Luciano Subirá faz sobre esse texto. Deus não quer ver seu povo doente nem sofrendo, mas há uma espécie de ferida que produz cura. Você pode repetir? Há uma espécie de ferida que produz cura. E essa deve ser praticada pelos cristãos. Ao dizer fira-me o justo, Davi não falava a respeito de uma ferida física, e sim de uma emocional. Referia-se ao desconforto e até mesmo à dor que é produzido pela repreensão. Nenhuma repreensão é legal. Quando a gente é repreendido, a gente sente mal, sim ou não? A gente não tem a maturidade para dizer muito obrigado, está doendo, mas é bom para a minha vida, eu preciso de crescer. E apesar de se referir a algo aparentemente ruim, Davi menciona as bênçãos provenientes desse ato. Ele diz: e me será por benignidade, vai me fazer bem se o justo me ferir. Será como óleo sobre a minha cabeça. Todos precisamos ser ministrados através de outras pessoas. Você pode louvar a Jesus? E isso envolve não apenas ouvir palavras amáveis de encorajamento, mas também, quando necessário, palavras firmes nos detalhes concernentes à condução do seu povo de Israel. Entretanto, precisou ser corrigido por seu sogro e aprendeu dele a importância de trabalhar com um grupo de liderança. Olha para mim, Deus poderia chegar para Moisés e falar assim: ô Moisés, reparta a liderança. Levanta outras pessoas para trabalharem junto com você, para você não cansar tanto. Deus podia fazer isso, sim ou não? Mas Deus não quis fazer, porque Deus usa pessoas. E o sogro chega para ele e diz: meu filho, você não aguenta ficar essa fila enorme, essa multidão, todos os dias para você atender. Levanta mais gente para te ajudar nisso. O sogro repreendeu, ele ouviu. Então essa ferida se tornou um bálsamo, um bem para a vida dele. Provérbios 27, 5 e 6 diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Olha para mim, eu prefiro que uma pessoa chegue na minha cara e me fale verdades, do que ficar olhando para mim com fingimento, me abraçando, me dando tapinha nas costas e me traindo. Sim ou não? E para você, como é que é? Ou você prefere ser enganado?
Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Leais são as feridas daquele que nos ama, do que os beijos daqueles que nos odeiam. Provérbios 27, 5 e 6. Muitas pessoas agem com falsidade, preferindo a dissimulação e fingimento à franqueza, ao invés da sinceridade e repreensão. Mas as escrituras sagradas declaram que a repreensão aberta, fruto de amor sincero de uma pessoa franca, é melhor que o amor encoberto, que não se manifesta por não ter coragem de falar a verdade. Eu não estou falando daquele que diz assim, não, comigo assim eu falo, mas é para falar com amor. Não é simplesmente para jogar na cara, mas para falar com amor, com o propósito de recuperar a pessoa, de ajudar a pessoa. Precisamos aprender a falar a verdade e amor. Adular não leva a lugar algum e impede o crescimento espiritual de todos. Provérbios 28, 23 diz: o que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que repreende vai achar mais favor do que aquele que fica bajulando. A verdade deve ser dita. Você pode repetir isso? Pessoas que amam devem corrigir e repreender os seus amados. Diga: repreender e corrigir os seus. As feridas de amor que são provocadas pela repreensão são mais valiosas do que os beijos da falsidade, do fingimento de quem não quer contrariar o outro. Olha para mim, por favor. Quantas vezes na nossa casa tem coisas acontecendo no seu relacionamento que você não gosta, mas você não fala porque o outro não vai receber bem. E uma das coisas mais difíceis é quando você vai falar com o argumentador, porque o argumentador não reconhece que está errado. Ele vai sempre arrumar uma desculpa, uma justificativa, e assim você não cresce. Quantos estão entendendo? Pergunta a quem está do seu lado: você é argumentador? Você para ouvir? O apóstolo Paulo e Pedro viveram juntos uma experiência forte nesse sentido. Paulo repreendeu a Pedro diante de todos, porque ele estava tendo uma postura errada diante dos demais irmãos presentes, e chegou ao ponto de ele ter que repreender diante de todos. Como nós devemos confrontar? Diga-se, não como inimigo. De novo, mas como um irmão. Admoestar, confrontar em amor. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15, diz: todavia, não considerais como inimigo, mas admoestai como irmão. Jesus nos orientou no sentido de advertir quem errou, com o propósito de ganhar o irmão. Mateus 18,15 diz: se teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Isso é, confronta, mostra o erro. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Está falando que é irmão. Paulo instrui seu discípulo Timóteo em relação a isso. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, na esperança de que Deus conceda a essas pessoas arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 24 e 25. A essência do Salmo 133 se encontra na primeira e na última linha do Salmo. Eu vou falar, vocês repetem: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Diga. Ali o Senhor ordena a sua bênção, ali o Senhor concede a sua bênção, dá vida para sempre. Essa união
é como óleo precioso, uma unção de cura, de graça e de poder. Muitos elementos de caráter e maturidade, de habilidade relacional, se tornam possíveis apenas com pessoas que continuam juntas a longo prazo. O que está claro da parte de Deus para nós aqui hoje é: ninguém cresce sem repreensão. A pergunta é: você tem coração ensinável? Você aceita ser corrigido? Você permite ser admoestado? Ou você fica com raiva? Não aceita que ninguém te fale nada. Agora eu pergunto aos casados: você permite seu cônjuge te corrigir? Ou você põe ele numa quarentena, minha filha, porque ele te chamou sua atenção? Põe o bichinho lá no puleiro. Pergunto: quem já identificou o Natan que Deus levantou na sua vida? Alguém para te confrontar, para te corrigir, para que você cresça, para te tirar do engano, para tirar do pecado, para que você caminhe. Quem já identificou isso? Vamos orar e pedir ao Senhor. Primeiro eu quero te dizer: você não pode ficar solto, senão você não vai crescer. Porque todos nós precisamos de alguém perto da gente para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Eu quero orar com você que quer ser discípulo. Eu quero ser discípulo. Eu quero ter coração ensinável. Eu não quero permanecer no erro. Se você quer isso, venha para frente. Eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Eu não quero ficar no mesmo lugar. Se é contigo, vem. Aproveite, você que trouxe os quilos de alimento para abençoar as pessoas que precisam. Traga ao altar. Será que... Segura só um minutinho, por favor, filhinho. Deixa eu fazer outra pergunta. Será que é só os jovens que atendem convocações assim, para crescer, para ser discipulado? Será que você também não tem que hoje aqui chegar para alguém? Primeiro, se você tem liderança espiritual sobre a sua vida, e dizer: pode me confrontar, pode me tratar, eu não quero ficar no engano. Você precisa fazer isso hoje. Chega para seu líder, sua líder, e fala. E se você está solto, sem ser acompanhado, sem ser discipulado, sem ser ministrado, como é que alguém vai confrontar para você crescer? Celebrar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Até ímpio faz. Sim ou não? Graças a Deus, é fácil. Mas celebrar a Deus na dor, na perda, na doença, na dificuldade financeira, é outra história. Exige maturidade. Davi celebrava a Deus nos momentos gloriosos, mas celebrava a Deus também nas horas em que ele estava sendo vencido pelas lutas, dos momentos mais difíceis, mais intensos, de mais dores na sua vida. E Deus não quer que você continue no pó da rabiola. Humilhai-vos perante o Senhor e sabei que Ele é Deus. Sou exaltado na terra, diz o Senhor. Permita passar pelos processos. Submeta-se a Ele. Enquanto faz isso, acerta a vida. Se aliancie com Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Conserte o que está errado. Confesse pecados. Permita ser confrontado. Chega para o líder, para a líder, e diga: você pode mostrar para mim? Tem alguma coisa errada porque as coisas não fluem na minha vida? Fala para mim. Eu não quero ficar no engano. Te dou liberdade. Até quando você estiver bem, que as coisas estiverem muito bem, chega para quem tem autoridade sobre você e diga: me mostra, me corrija. Eu não quero ficar no engano. Eu quero
crescer, dizendo: Deus vai agir. Senhor, levanta contra os meus inimigos.